visar que para edificar é necessário várias coisas. Mas quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, essa edificação, ela é feita, ela é gerada através de uma coisa: amor. Nós vemos que a Bíblia vai nos dizer que Deus, Ele é amor. Quando nós olhamos os textos sagrados, nós vamos ver que o amor, ele é capaz de suportar. O amor, ele é capaz de esperar. O amor, ele não suspeita mal. O amor, ele traz edificação. Quando nós voltamos, queridos, no versículo 14, nós vamos ver Pedro, ele trazendo o seu sermão, ele pregando o Evangelho e falando das coisas que nos últimos dias aconteceria. Ele estava referindo ao derramamento do Espírito sobre toda a carne, aquilo que Joel, o profeta Joel falou, no capítulo 2. Ele dizia: vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E esta palavra atraiu a multidão, e todos estavam atentos ao que Pedro estava falando. Pedro, ele estava edificando sobre Cristo. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que do versículo 37 em diante vai acontecer algo extraordinário. O que vai acontecer? A conversão de 3.000 almas, que vai render aos pés do Senhor Jesus Cristo, que vão abandonar as suas vidas velhas, que vão deixar tudo para trás para servir a Cristo. E aí já não vai ser mais os 12 apóstolos, já não vai ser mais os 70 que Cristo havia designado. Já não vai mais ser aquelas 120 pessoas que estavam esperando lá a promessa do Consolador, mas agora vai ser 3.000 pessoas que vão estar edificando a pessoa de Cristo. E aí, outrora, eles não tinham tempo, conforme hoje nós temos em vários lugares, templos para agregar o povo de Deus. Naquele tempo não havia templo. E onde eles congregavam? Eles congregavam na casa dos irmãos. Uma das casas que era muito frequentada era a casa de Lázaro, Marta, Maria. Era muito frequentada pelo Senhor Jesus. E aqui nós vemos, queridos, alguns itens desta edificação. O primeiro que aparece no versículo 2 é a perseverança. Se uma pessoa vai construir, ele tem que ser perseverante. A perseverança fala de uma continuidade, porque se ele não for perseverante, ele não vai terminar a construção da casa. E numa casa, a primeira coisa que tem que ter é a fundação.
para sustentação quando vier o vento, quando vier o temporal forte, sustentar. E aqui nós vemos que a primeira coisa que esse povo atraiu para si foi perseverança. Irmãos, o cristão que tem perseverança, ele pode passar a prova que for, pode ser criticado, pode ser perseguido, pode ser caluniado. O que é perseverante, ele permanece, porque ele veio para a igreja não é por causa do irmão e nem do pastor, ele veio por causa de Cristo. E aí, a perseverança dele vai fazer ele passar de estágio, o estágio da perseguição, o estágio da aprovação, o estágio da calúnia e de todas as coisas que vêm sobre o cristão. Se eu perguntasse aqui quem já passou prova desde quando converteu até agora, toda a igreja vai levantar a mão, porque o cristão, ele é o que mais é provado em todos os aspectos, em todas as áreas. A primeira coisa que nós vemos aqui para avanço, para crescimento, para fortalecimento é a perseverança. A igreja primitiva, ela foi perseguida? Foi. Ela foi tão perseguida que gerou na morte de muitos cristãos. Cristeiro foi apedrejado e as suas roupas, foi lançado aos pés de Saulo e depois tornou Paulo grande apóstolo. E quanto outros irmãos que não foram queimados, morto ao fio da espada como Tiago, jogado em arenas a ser comido por leões, torturados, mas eles não deixaram de ser perseverantes. A perseverança deles fez com que a igreja rompesse barreira, chegasse em outros continentes. Aí alguém pode perguntar: a China é um dos países que mais persegue cristão. Nem de celular você pode mandar uma mensagem para o outro a respeito de Cristo, porque eles identificam você e vai chegar na sua casa. Você vai ser multado, você vai ser preso. Mas lá tem cristãos. A África persegue, mata os cristãos. Mas o Evangelho rompeu barreira e chegou lá. Lá também tem cristãos. Eles matam 10, o Senhor salva 20, 30. Por quê? Porque eles são perseverantes. Aleluia. A segunda coisa que nós vemos aqui na igreja primitiva é a doutrina dos apóstolos. Doutrina, irmãos, fala de ensino. Doutrina fala de nós estarmos aprendendo os ensinamentos do Senhor. E hoje, como muitos têm perdido o gosto pela doutrina, pelos ensinamentos da palavra do Senhor, tem desprezado esse lado, não tem procurado esforçar a estar em um culto doutrinário, um culto de ensino. Porém, uma coisa depende da outra. A perseverança vai precisar dos ensinamentos da palavra de Deus, porque é igual uma corrente, é um elo. Se você tirar um elo da corrente, ela vai desemendar e não vai continuar a ser unida. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinos que eles aplicavam. Aos novos convertidos, eram ensinamentos leves, mas com o passar do tempo,
que eles iam se amadurecendo, esses ensinamentos passavam a ser ensinamentos mais duros. Por quê? Porque o cristão, irmãos, não pode ser criança a vida toda, não. Tem cristãos que é criança a vida toda, qualquer coisinha. Ô irmão, você vai louvar? Ô irmão, você vai louvar? Não, também não. Pirraça. Queridos, nós temos que nos amadurecer. Quando nós chegamos a Cristo, nós somos alimentados de leite. Fala de ensinamentos leves da palavra. Mas quando nós vamos crescendo na graça, nós vamos nos amadurecendo. E aí, quando vem uma palavra de exortação, glória a Deus. Quando vem uma palavra dura, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E os apóstolos, eles ensinavam a igreja, traziam a igreja no ensino da palavra. E mediante a isto, veio uma terceira coisa, que é a comunhão. Comunhão. Eu ia que o pastor Manel gosta de cantar, eu não pego na mão dela porque estou de mal com ela. Queridos, quando fala de comunhão, não é eu ter comunhão só com quem eu gosto, não. A gente sabe que é difícil a gente ter comunhão com quem a gente não gosta. Vamos dizer assim, com quem o anjo da guarda não bate. Porque muitas vezes hoje em dia as pessoas dizem assim, o anjo da guarda não bate com o anjo da guarda fulano, de ciclano. Mas se nós gostarmos só de quem nós gostamos, nós estamos edificando? Não. Estamos não. Numa construção, os tijolos vão todos alinhados. Eu sou um tijolo dessa construção. Aleluia. Você é um tijolo dessa construção. As irmãs é tijolo dessa construção. Os obreiros são tijolos dessa construção. Quem vai estar embaixo? Quem vai estar por cima? Não importa. O que importa é que todos nós estamos sendo edificados na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Obrigado. E essa comunhão, ela passou a gerar mais almas para o reino de Deus. Por quê, queridos? Porque esta comunhão não era só para os que tinham poder aquisitivo, não. Porque quando converteram ao Senhor, converteram pessoas de alta posição, que tinham terras, que tinham estáter, mas também converteu pessoas, irmãos, que não tinham, às vezes, nem o que comer dentro da sua casa. Mas aí nós vemos uma coisa: a comunhão, ela vai gerar outra coisa, que eles estavam unidos, era no partir do pão. Era no partir do pão. Por quê? Porque aqueles que não tinham recebiam daqueles que tinham. Aleluia. Eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e até mesmo aqueles que não tinham. Meu irmão, você não tinha, mas agora você vai ter. Todos vocês vão ter. A igreja, ela está unida. Paulo, eu não tenho o que comer em casa, pode ficar tranquilo, porque agora você vai ter. Pedro, eu não tenho o que comer em casa, pode ficar tranquilo, que agora você vai ter. E ninguém tinha falta de nada. Aleluia. A comunhão fazia com que
Os líderes religiosos ficassem de queixo caído. Por quê, irmãos? Porque era uma igreja cheia do poder de Deus. Pedro e João vai orar, depara com um homem paralítico ali, e de repente aquele homem levanta e anda pelo poder de Deus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. A igreja tinha unção, tinha poder. E nós vemos que outra coisa importante que estava nessa edificação da pessoa de Cristo era as orações. As orações. Não conseguimos vencer nada desta vida se não for pelo poder da oração. Se você quer ser abençoado na sua família, ore. Se você quer receber as bênçãos do Senhor, ore. Se você está com problema na justiça, ore. A oração é a base para todo cristão, irmãos. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. O cristão que ora é um cristão vitorioso. Obrigado. E isso está interligado em quê? Na edificação de Cristo. Quando somos edificados em Cristo, não pode faltar a oração. E onde eu devo orar, pastor? Ore andando pela rua. Tem gente que andar orando pela rua? Tem. Você está andando, você está ali adorando o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Em espírito, você está adorando ao Senhor. Teve um dia que eu estava saindo daqui, eu ia lá a pastelaria, e eu estou andando assim, adorando o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veio um rapaz com uma bicicleta correndo assim. Eu só vi o vento da bicicleta. Na hora que eu fui dar um passo assim, ele passou na minha frente assim, uns 5 centímetros do meu nariz. Quando a gente está orando, Deus dá livramento, Deus corta laço, Deus abençoa, Deus dá vitória, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós que dirigimos não podemos entrar no veículo sem antes pedir ao Senhor: Senhor, toma a direção, porque o trânsito está um caos. A oração é a base de tudo. E estava incluído em quê? Estava incluído na perseverança, estava incluído nos ensinos da palavra, estava incluído na comunhão, estava incluído no partir do pão. E aí, para fechar, vem as orações. O diabo não gosta de cristão que ora. Ele respeita, ele tem que bater em retirada. O homem e a mulher, eles soubessem a arma poderosa, irmãos, que é a oração, ele nunca deixaria de orar. No seu lar, andando pela rua, viajando, em todas as partes, aleluia, você estaria prezando a oração. E depois de todas essas coisas, nos diz a palavra que em toda a alma havia temor. O que é temor, irmãos? Temor é respeito. Em toda a alma havia temor. Era um respeitando o outro. E a Bíblia nos diz que havia muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Oh, meu Deus! Eles prenderam Pedro e pensaram: Tiago foi morto da espada, Pedro amanhã vai virar defunto, vai ser presunto. Eles pensavam,
Mas quando Pedro está lá bem dormindo, tranquilo, dormindo, o anjo chega e disse: Pedro, cinge por tua capa, levanta e me segue. Aleluia. Por quê? Porque a igreja precisaria de chegar onde chegou. Aleluia. Pedro levanta, as portas tudo trancadas, irmãos. Só que o anjo do Senhor, quando ele entra, não tem cadeado, não tem corrente, não tem tranca que segure o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai passando e as portas automaticamente vão abrindo. Pedro vai passando e de repente, quando chega lá fora, ele passa no meio do soldado, passa no meio daquelas portas que está trancada. E quando chega lá fora, agora Pedro pode ir ao seu caso. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode ir com a igreja do Senhor. Aleluia. A igreja do Senhor não está edificada sobre areia, não está edificada sobre terra, não. A igreja do Senhor está edificada sobre Cristo. E Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode aplaudir ao Senhor, aplaude a Ele nessa manhã, porque a glória dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Palavra sua, bacana, e depois de feito tudo, nos diz a palavra que eles vão continuar perseverando unânimes. Um dia, só segunda? Não. Só a terça? Também não. Só a quarta-feira, um dia de culto? Também não. Só a quinta-feira? Não. A sexta? Também não. Só o sábado? Não. Só o primeiro dia da semana? Domingo? Também não. Mas espera aí. Eles vão permanecer unânimes? Olha o que o texto nos diz, verso 46. Todos os dias. Oh, aleluia. Todos os dias. Isso nos faz memorizar o quê? Que o nosso corpo físico todos os dias precisa do pão de cada dia. Nós almoçamos, tem uns que não janta, mas almoça, mas de forma que todos os dias nós temos que almoçar para alimentar o nosso corpo físico. E aqui não é um alimento físico, é espiritual. Aleluia. Para nós fecharmos aqui, depois deles terem esse conjunto de coisas que mostra a edificação, tudo então vai contribuir para uma igreja que reconhece os feitos de Deus. E aí vai ser o que? Adoração. Versículo 47: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Aleluia. Aleluia. Caía na graça. Nós não precisamos sair falando que nós somos cristãos. É só ter atitude de cristão. Ajudar aquele que precisa, estender a mão para o que está caído, orar pelo que está fraco, incentivar aquele que não está sendo participativo. As pessoas vão ver a sua atitude, vão falar: ali é uma verdadeira mulher de Deus, ali é um verdadeiro homem de Deus, aquele é cristão. E era isso que acontecia. A igreja primitiva reconheceu tudo, e quando eles reconheceram, eles foram gratos a Deus, adorando e glorificando ao Senhor. Pessoas que só reclamam, irmãos, só reclamam. Se está frio, reclamam. Se está calor, reclamam. Se as coisas aumentam, reclamam. Só reclamam. Nós temos motivo no sobra para só agradecer. Agradecer. Porque pode estar caro,
mas nós estamos comendo, tem na nossa mesa, tem na nossa casa, tem na nossa família. E eu tenho certeza que na sua mesa pelo menos um pedacinho de carne chega lá, ao menos um frango chega lá, aleluia. E se você recebe todos os dias do Senhor estas bênçãos, irmãos, é resultado de quê? É resultado disso aqui, da palavra, de uma perseverança, de todas essas coisas juntas, aleluia. É por isso que torna uma igreja forte, uma igreja invencível, uma igreja inabalável, uma igreja edificada na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem aplaudir a Deus? Oh, aleluia! Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos continuar a ser perseverantes. Passando luta, continue perseverante. Aleluia! Está sendo perseguido? Continue perseverante. Oh, glória! A enfermidade chegou? Não reclama não. Continue perseverante. Aleluia! Eu falo com o Senhor: Senhor, não deixe que nada venha me impedir, Senhor, de estar servindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que cada dia possamos nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Quero convidar a igreja para nós adorarmos ao Senhor.